É inegável que o mundo mudou muito desde 1995. Internet, mídias sociais, globalização, todos esses fenômenos mudaram a forma como nos relacionamos e também como interagimos com o mundo, alterando principalmente nossa percepção como indivíduos, como células de um organismo social. Só para citar um exemplo, hoje não existe a mesma pressão do passado para se casar, ter filhos e estabelecer uma família. Algumas pessoas o fazem, algumas demoram um pouco mais e outras nem sequer nutrem tais esperanças. Motivos para isso são inúmeros, mas todos traduzem essa mudança no paradigma social, quer você o considere bom ou ruim. Essa evolução também levou a alterações significativas nos relacionamentos humanos, tornando-os mais frios, para dizer o mínimo. Bauman já havia chegado em conclusões parecidas em A Modernidade Líquida. Mas o que isso tem a ver com a trilogia Before? Lançado em 95, o primeiro volume da franquia, Before Sunrise, chegava aos cinemas com a intenção de ser uma obra com muitas nuances de romantismo / idealismo, mas ainda realista. Há conveniência, a magia e liberdades criativas do roteiro, mas ainda se trata de uma obra de cunho realista, afinal, foi inspirada em uma experiência do próprio diretor, Richard Linklater. Contudo, classificar Before Sunrise nos dias atuais como realista seria cuspir na definição do termo, o que altera completamente a percepção acerca dos demais capítulos, mas principalmente da nossa percepção sobre o romance e o tema que a obra se propõe a abordar. Antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal, pois isso nos ajuda a crescer e também contribui para a frequência e qualidade dos vídeos. E caso queira contribuir para a discussão, deixe sua opinião sobre a obra ou sobre a análise abaixo nos comentários. Agora, sem mais delongas, vamos retornar ao vídeo. Ao longo desses 29 anos, desde o lançamento do primeiro filme, se tornou praticamente impossível imaginar um encontro aos moldes da obra em um trem a caminho de Viena. Durante os primeiros 10 minutos de Before Sunrise, tudo parece muito clichê. Garoto conhece garota, eles conversam sobre livros, gostam ligeiramente um do outro e saem para viver uma aventura. Os ganchos para prender a audiência estão todos lá, e a princípio tudo é muito doce, o que faz com que a obra aparente ser apenas isso. Doce. Mas a trilogia Before era muito mais do que isso em seu lançamento. Mas será que sobreviveu ao tempo? A ideia mais importante que essas obras defendiam no ato de seus lançamentos era a percepção de que, embora difícil, um amor cinematográfico e intenso pode acontecer no mundo real, principalmente quando não estamos esperando. Durante todos os 3 volumes, somos levados a acreditar que os desfechos serão trágicos, mas a realidade sempre dá seu jeito de fazer com que o amor aconteça, mesmo com seus próprios personagens lutando tão intensamente contra ele. Em Sunrise Before, Jesse, aliado com o cinismo que havia adquirido em seu término mais recente, se recusa a acreditar que o amor poderia acontecer tão facilmente para um cara como ele. Ao passo em que Celine, embora idealista, era cética o suficiente para questionar ocorrências tão convenientes em sua paixão por Jesse. Eles até gostariam de se apaixonar pelo par que conhecem no trem e compartilham uma noite romântica e maravilhosa, mas estavam ambos certos de que o romance não se concretizaria. Quando dão uma chance para a emoção, marcando o encontro 6 meses depois, as circunstâncias fazem com que não se concretize de imediato, mas são essas mesmas circunstâncias que os unem 9 anos depois, em Before Sunset. No segundo volume, que é mais pé no chão do que o primeiro, a química e a magia desse romance ainda se faz presente. Mas ambos esses personagens já se acostumaram com a ideia de que um romance dessa magnitude não poderia sair do campo das ideias. Celine tinha um namorado, Jesse já tinha até um filho. Abandonar tudo por simples nostalgia não fazia mais sentido. Contudo, a obra nos mostra que essa crença limitante é errônea. O amor pode acontecer, e ele está presente em todo lugar e a todo instante. Mesmo no mundo real, basta que acreditemos nele. E é em Before Midnight que esse elemento realista chega ao seu ápice, já que nos faz nos deparar com um casal cansado, envelhecido, à beira do divórcio e quase sem esperanças para salvar esse relacionamento. Parecia que o romance e a chama haviam desaparecido, e tudo que segurava Jesse e Celine juntos era a inércia, a comodidade e os filhos. Ambos passam a obra com crenças de que o casamento estava além do que era possível consertar, mas inconscientemente agem tentando salvá-lo a todo instante. No fim, é essa atitude, novamente no encontro com o que verbalizam, que premia o amor e fecha a trilogia com a mensagem de que ele é possível, mágico e mais comum do que se pensa. Analisando dessa forma, a trilogia Before nada mais é do que uma obra que sai em defesa do romantismo, que tenta nos mostrar que, embora tente manter os pés no chão, ainda há espaço para sonhar com o amor cinematográfico nesse mundo. As chances são ínfimas, a obra reconhece as probabilidades, mas o encontro de Jesse e Celine é um resquício de magia que está presente em cada um de nós, apenas esperando para ser alinhado e sincronizado com outro alguém, através de momentos que, embora ímpares,
possam ocorrer a qualquer dia e a qualquer hora. Portanto, a mensagem original da franquia é bem clara: acreditar sinceramente no amor e no romance, apesar das dificuldades e dos conflitos, porque acreditar nele é a única forma de alcançá-lo. No entanto, se o realismo da trilogia Before já era tema de debate no momento de seu lançamento, ele foi se perdendo ainda mais com o tempo, e hoje essa obra pode ser vista como um dos últimos suspiros de uma tentativa de induzir o romantismo no mundo real através do cinema. Um suspiro ingênuo e quase conveniente de amor em um momento que não admite mais manifestações como aquelas retratadas na trilogia. Isso ocorre porque se as chances de algo assim ocorrer já eram ínfimas nos anos 90, hoje elas são quase que totalmente impossíveis. Assumindo que ainda estariam no trem e não estariam com seus smartphones, a contemporaneidade teria arruinado o relacionamento desses personagens, porque teria eliminado o período que permaneceram separados. Caso tivessem saído para Viena nos mesmos moldes da obra, ambos logo teriam trocado seus contatos, o que faria com que permanecessem próximos, eliminando a idealização e aquele elemento nostálgico que foi tão importante no segundo volume da obra. Além disso, é válido citar que as mesmas mídias sociais que usariam para se comunicar também abririam portas para que se desenvolvessem mais facilmente com outras pessoas, comprometendo assim a memória e o sentimento que construíram um pelo outro. No entanto, esses são apenas detalhes e nuances, já que a mudança verdadeiramente significativa, que comprometeria qualquer chance de um relacionamento nos moldes da obra, seria a mudança do paradigma popular em torno da ideia de relacionamento. Tanto Jesse quanto Celine entram nesse romance carregado de ideais que vinham da literatura, mas um ceticismo que os permitia separar as fronteiras do que era real e o que era fantasioso. Eles queriam que o romance desse certo, mas não acreditavam que isso seria possível. E isso cria todas as tensões dos primeiros volumes da trilogia. No presente, a situação se altera, já que no cenário em que duas pessoas se conhecem, o romance não teria mais o mesmo peso. Além do fato de que os relacionamentos são mais líquidos no presente. Há mais opções e as pessoas estão menos dispostas a dedicar tempo e afeto a uma possibilidade. O próprio romance sofreu um grande baque nas últimas décadas. Em suma, as pessoas não acreditam mais que podem viver romances e cinema. Elas aceitam o que a realidade as dá. E muitas vezes, essa realidade também está muito aquém do que realmente desejamos. Portanto, quando Jesse convidasse Celine para sair do trem, ela diria que não, afinal isso não faz o menor sentido, considerando que ele faria isso, e não considerasse uma ideia estúpida e demasiadamente idealista a partir do momento que a formulasse. Mesmo que o passeio por Viena acontecesse sob outras circunstâncias, seria uma perspectiva mais líquida e passageira, afinal eles teriam um contato um do outro, e não havia tempo para se romantizar o parceiro enquanto afastado. Hoje, romances espontâneos e puros, como da trilogia Before, se encontram enjaulados em obras de cunho estritamente romântico, frutos das mentes idealistas que provavelmente vão sofrer em excesso para encontrar amor nesse mundo. Hoje, a percepção do amor e do romance são tão distintas que sair pelas ruas de Viena com um estranho seria insanidade, como já quase era naquela época. O romance vem morrendo há muito tempo e parece estar limitado somente ao cinema. Assistir a trilogia Before é exercitar nossa capacidade de acreditar no amor do cinema. Mas afinal, será que isso é possível e saudável? Ou não passa de uma forma de nos machucarmos através do idealismo? Infelizmente, essa é uma questão que somente o tempo pode nos responder. E muitos de nós talvez nem estejamos dispostos a ouvir.